Graça e paz a todos. A gente vem falando, né, durante todo esse período a respeito de vida, a respeito de sobreviver e a importância da arte da vida. E Deus tem falado muito no meu coração, né, uma palavra, e eu queria compartilhar com vocês. Quem tem a Bíblia, a palavra de Deus, eu vou pedir que abra para a gente ler lá em Gálatas 5, do 22 até o 24, ok? Então vamos ler rapidinho. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne e com as suas paixões e os seus desejos. Amém? Quem quiser fazer uma oração rapidinha comigo, pedindo a Deus para que nos revele, fale conosco, né? A palavra de Deus, ela é única, é verdadeira, e é o Espírito Santo de Deus que trata conosco e que fala conosco. Então, que o Senhor fale com cada um de nós, né? Como falou comigo. Senhor, obrigado, Deus, por essa palavra lida. Trata os nossos corações, transforma as nossas vidas. Traz, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a revelação conforme a tua vontade e o teu querer. E que possamos estar cheios do teu Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, como a tua palavra lá em Gálatas diz. Que possamos entender, abre os nossos olhos para compreender a tua palavra, os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Guarda-nos no teu caminho, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? O que acontece? Eu estive pensando, né, essa semana toda a respeito do que é viver, como transformar a vida, né, o que é importante para cada um de nós. E me veio uma coisa muito importante, né, um insight muito importante, que seria assim, o fruto do Espírito Santo. Em todas as nossas orações, a gente fala, tem até uma música que fala, né, Espírito Santo, leve a Deus tudo aquilo que eu peço, né, transforme as minhas orações. E tudo que a gente faz, a gente lembra muito do Espírito Santo na nossa vida, porque é ele que traz revelação à nossa vida. Quando eu falo sobre o Espírito Santo, eu penso muito sobre união e comunhão. Eu até lancei uma pergunta a respeito do que é união e o que é comunhão para cada um de nós. E aí o que acontece? Quando fala de união, a gente fala assim, união é açúcar. Não, brincadeira. Quando fala de união, a gente pensa assim, união é estar junto, é estar numa comunidade, união é ter conformidade, é unir forças para o mesmo objetivo. E é exatamente isso. Quando eu tenho união com Deus, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer para transformar a minha vida. Eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso estar na presença do Senhor continuamente. Enfim, mas comunhão, quando eu tenho comunhão com Deus, eu busco ao Senhor o tempo todo. Quando eu tenho união, é mais ou menos assim. Eu sei o que eu tenho que fazer, e eu dou o meu tempo ao Senhor, no mínimo 2h40, que é o dízimo, e até mais. Mas quando eu tenho comunhão com Deus, eu não consigo ficar um segundo sem a presença dele. Eu preciso da presença do Senhor continuamente. Se o dia tivesse 25 horas, eu ficaria 25 horas com ele. Meus pensamentos são para ele. Meu coração é para ele. Quando eu tenho algum questionamento, alguma coisa para fazer, é para ele que eu falo.
né? A voz dele que eu quero ouvir. Se ele fica em silêncio, eu fico às vezes impaciente, porque eu preciso da voz do Senhor, eu preciso sentir aquele calor dentro de mim, né? Esse calor que é o Espírito Santo que traz às nossas vidas. E essa é a comunhão com Deus, é a necessidade de estar com o Senhor o tempo todo das nossas vidas. E aí o que acontece? A gente vê um exemplo disso lá em Números 12, 6-8, que é quando Moisés, ele pega uma mulher, né? E Miriam e Arão questionam isso, eles falam assim, eu vou colocar aqui, mas quem tiver a Bíblia é bom acompanhar, tá? Miriam e Arão, eles começam a conversar, falam, olha, Deus não fala através dos profetas? Deus não fala através das nossas vidas? Será que Deus está falando na vida de Moisés? Porque Moisés pegou, né, uma mulher, enfim. E aí Deus pega e fala assim para Miriam e para Arão, olha, eu realmente falo através de profetas, eu realmente falo através de com sonhos, com revelações, com visões, de diversas maneiras. Mas com meu servo Moisés, eu falo boca a boca. Então, com meu servo Moisés, eu tenho comunhão, ele tem comunhão comigo. Vocês têm união. É diferente. Então eu falo boca a boca com ele. E é essa comunhão com Deus que é uma luta diária. Essa comunhão com o Espírito Santo é uma luta diária. Antigamente, né, no tempo de Moisés, antes de Cristo, o Espírito Santo ele vinha, fazia a obra e depois ele ia embora. Depois da morte e ressurreição de Cristo, o Senhor falou que viria um que seria o Consolador e que esse nos daria poder para fazer mais coisas do que o próprio Cristo fez. E aí o que acontece? Muitas pessoas veem o Espírito Santo de Deus como uma forma de poder, né? Como uma manifestação de poder. Mas o Espírito Santo de Deus é Deus, né? Deus é trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí o que acontece? O Espírito Santo de Deus é muito mais do que só uma forma de poder. Ele tem uma obra gigantesca na vida de cada um de nós. Ele é transformador, libertador, consolador. O Espírito Santo, ele é quem faz a obra em nossa vida através do amor de Jesus, né? O Espírito Santo faz a transformação em nossas vidas para que possamos chegar ao Pai, a Deus. E não assim, então é pecado eu procurar o Espírito Santo para que ele me dê dons. Não é isso que eu tô falando. Lá em primeira, eu vou colocar aqui também, mas quem tiver Bíblia e puder acompanhar, muito importante. Lá em 1 Coríntios 12, de 6-20, ele fala que quem dá os dons é o Espírito Santo, mas conforme a necessidade do corpo. Como assim do corpo? Nós somos corpo de Cristo, né? Jesus é o cabeça e nós somos corpo. E como qualquer corpo, nós temos o quê? Membros. E aí o que acontece? Como é que seríamos um corpo se todo mundo fosse mão? Se todo mundo fosse olho? Se todo mundo fosse ouvido? Como é que a gente ia andar? Então, o Espírito Santo dá dons conforme a necessidade do corpo, para que possamos andar em união. Então, assim, existem aqueles que têm o dom de profecia, aqueles que têm o dom de cura, aqueles que têm o dom de línguas, aqueles que têm o dom da interpretação de línguas, né? Lá em 1 Coríntios 12, ele fala diversos dons. Vamos ler só alguns rapidinho, para poder a gente entender. Ele fala assim...
12, 6, aqui, ele fala assim, ó. Há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e manifesta o Espírito concedida a cada um, visando o fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, fé. Então, cada um é dado, né, um dom conforme a necessidade, mas é dado pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. E ele fala lá no 20, né? Certo é que há muitos membros, mas só um corpo. Quer dizer, nós devemos caminhar em união. Tanto que quando um precisa, quando um sofre, todo o corpo sofre. E quando um é honrado, todo o corpo é honrado. Como assim? Já viu quando uma pessoa pública peca contra Deus? Né? Um cristão peca contra Deus. As pessoas não falam assim, fulano de tal cometeu um pecado contra Deus, ele roubou, ele fez isso. Não, fala assim, o pastor, o crente, o cristão, ele cometeu um pecado. E isso mancha a reputação de todos os cristãos, porque não foi fulano de tal, é o cristão. Então, quando um sofre, todos nós sofremos. E quando um é honrado, todos são honrados. Eu conheço uma pessoa que sofreu um atentado, não tem muito tempo, e ele falou assim, que quem ajudou ele levou 5 tiros, 2 pegaram de raspão, nos 2 braços. E ele é ateu. E ele falou assim, quem me livrou foi Deus, através da igreja, né? Então ele falou assim, os cristãos que estavam lá naquele dia me socorreram, né? Chamaram a polícia, a ambulância, resolveram tudo que tinha que resolver. E aí o que acontece? Ele não fala fulano de tal, beltrano, cicrano, não. Ele fala, os cristãos que estavam ali naquele dia me socorreram. Então, quando um é honrado, todos são honrados, né? Então, é um só corpo, um só objetivo, com várias, né, diversidades nos dons, por conta da necessidade, nos membros. E, então assim, então é pecado eu pedir a Deus que me dê o dom de línguas, eu pedi a Deus que me dê o dom de interpretação de sonhos. Não, que isso, não é pecado. Lá em Tiago, eu também vou colocar aqui, Tiago 5, fala assim, olha, se você não tem fé, peça a Deus que Ele te dá. Se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. Então, assim, não é pecado pedir a Deus os dons, não é pecado. Ele vai te dar, o Espírito Santo de Deus vai te dar. O que a gente esquece é o mais importante. Não que os dons não sejam importantes, mas a gente esquece do fruto do Espírito Santo. Como assim, Cláudia? Olha, o que acontece? Nós, né, precisamos ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. A maior obra do Espírito Santo de Deus é a transformação das nossas vidas. É a mudança do nosso caráter. É transformar as nossas vidas, é converter as nossas vidas, é mudar o nosso caminho, é mudar o direcionamento da nossa vida. Essa é a maior obra do Espírito Santo em nossas vidas. E aí o que acontece? Para que haja essa mudança, né, na nossa vida, João 17:17 fala assim, santifica-os na tua verdade. Né? A tua verdade que vai libertá-los. Por quê? Porque a verdade é a palavra de Deus e quem nos santifica é o Espírito Santo de Deus. Essa é a maior obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida, é nos santificar. Tem um autor, Robert Menzies, que fala assim, que não existe cristão sem Espírito Santo.
né? E a Bíblia lá em João 17:17 confirma isso. Não existe cristão sem transformação. Não existe cristão sem o Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem transforma, Ele que é transformador. E o que acontece? Essa transformação revela em nós, em cada um de nós, o fruto do Espírito Santo, a mudança de caráter, como a gente leu lá em Gálatas 5:22-24. Efésios 5:18 fala assim, que a gente não deve se embriagar com o vinho, mas sim com o Espírito Santo de Deus, buscando a palavra do Senhor. Então, assim, devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, é o que Efésios fala. E também Efésios 3, também fala assim, Efésios 3:19, e devemos conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, né? Conhecer o amor de Cristo é importante, porque esse amor, essa transformação da nossa vida só acontece primeiro através da fé, depois através do amor de Cristo, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem o amor, sem a transformação do Senhor na nossa vida, a gente não consegue entender, né, compreender esse amor que excede todo o entendimento. E aí, quando a gente tem essa transformação na nossa vida, o nosso caráter muda e a gente pode transparecer o fruto do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Como diz lá em Gálatas 5:22-24, que fala sobre a fé, o amor, né? Que são frutos do Espírito Santo, longanimidade, benignidade, e são vários outros. O cristão, né, cheio do Espírito Santo, é aquele que busca a palavra do Senhor e vive em novidade de vida, né? Ele não vive naquela mesma vida antiga, ele é transformado. Ele é continuamente transformado, moldado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito Santo é uma luta diária. Paulo fala assim, que aquilo que eu não quero fazer está sempre diante de mim. É aquilo que é uma tentação o tempo todo. Mas o que eu quero fazer, o que eu necessito fazer, isso é difícil de fazer. É mais difícil de conquistar, né? Paulo fala que é uma luta o tempo todo. É a sua carne lutando contra o seu espírito lutando contra a sua carne, né? E para que a gente vença, a gente precisa mortificar a carne, como diz lá em Gálatas 5:24, que aquele que tem a Cristo é aquele que mortifica a sua carne. É aquele que vence a batalha contra si mesmo, como a gente falou em outro vídeo. É por isso que essa luta é uma luta constante. Lá em Romanos 14:17, fala assim: porque o reino de Deus não é como comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Então não são as riquezas, não são as conquistas, não, é a alegria no Espírito Santo de Deus, é a paz, é a justiça. Isso é o reino de Deus, que é o nosso objetivo final, é o que a gente quer o tempo todo, que a gente precisa buscar o tempo todo, né? Essa transformação em Cristo. E eu posso ser cheio de dons do Espírito Santo de Deus, eu posso ter milhões de dons do Espírito Santo de Deus, eu posso saber tocar muito bem, eu posso cantar muito bem, eu posso orar muito bem, eu posso falar a palavra do Senhor com muita sabedoria. Mas se eu não tiver o fruto do Espírito Santo de Deus na minha vida, eu não tenho comunhão com o Espírito Santo. Se o fruto do Espírito Santo não está transparente na minha vida, eu não tenho comunhão com o Espírito Santo de Deus. E isso fica bem claro
lá em 1 Coríntios 13, quando o Senhor fala assim, que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada seria. Veja bem, falar a língua dos homens e dos anjos é um dom do Espírito Santo. Então, ainda que eu tenha o dom do Espírito Santo, se eu não tiver o amor que é fruto do Espírito Santo, nada eu seria. Então, busque o dom do Espírito Santo, é importante, clamar e pedir, dá-se-vos-á. Mas se encha da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, para que sua vida seja transbordante em alegria, que o fruto do Espírito Santo de Deus esteja visível em você. Isso é viver. Isso é a arte da vida. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Senhor, guarda os nossos corações e guarda essa palavra para que ela fique forte. A tua palavra diz, Senhor, que a tua palavra não volta vazia. Então, guarda em nossos corações para que sejamos verdadeiramente transformados pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo a todos e muito obrigado, viu? Tchau.